Então, boa noite a todos, né? Agora oficialmente, nós estruturamos então essa oficina para que a gente levasse o conhecimento científico, então, a outros níveis de formação acadêmica, que era para os bolsistas de graduação, outros bolsistas, né? Nós temos hoje, a UNESC tem uma gama bastante grande de bolsistas, que envolve, então, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, esse tipo de conhecimento dos saberes científicos é para qualquer área de conhecimento, né? Claro que a gente deseja aí que nossos alunos, enfim, todos aqueles que estão vinculados de alguma forma ao mestrado, doutorado, ou ainda a nossa graduação, que pudessem estar juntos num fórum de discussão. Então, para isso, a gente criou essas oficinas, são saberes científicos. Todas as oficinas que vão iniciar a partir de hoje, elas vão ser ministradas, então, por nossos doutorandos. Então, doutorandos, alguns que já estão aí quase em reta final de finalização dos seus trabalhos, outros que estão aí no meio do curso, como é a Ana hoje, que vai trabalhar conosco, né? Então, essa oficina, ela vai ser gravada, vai ser disponibilizada também depois, caso os demais queiram assistir também, né? Então, a gente teve um contingente bem interessante de pessoas, né, que fizeram a inscrição, em torno de 75 pessoas, e provavelmente, né, alguns talvez não consigam entrar nesse horário. Nós estamos com outros eventos, Ana, hoje, na instituição, de semana acadêmica de contabilidade, que está em parceria aí com o CRC de Santa Catarina, e daí a gente pode ter alguns aí que fizeram a inscrição, né, com o objetivo, então, também de assistir posteriormente, tá bem? Bem, então, essa oficina, ela vai ficar à disposição de todos, então, depois quem quiser assistir também. Bom, então hoje a nossa oficina de saberes científicos vai ser com base em base de dados, e essa oficina, então, ela vai ser ministrada pela nossa doutoranda, Ana Cláudia Lara, doutoranda, então, em administração pela nossa universidade, mestre em ciências contábeis e administração, desculpa, pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em administração pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, que é o Chapecó, né? E ela atualmente, então, é servidora pública federal na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Ela está conosco na linha de pesquisa de sustentabilidade, tá? E é orientanda da professora Simone Senen, tá? Currículo completo, né, Ana? Isso! Então Até tá uma bom. foto minha tava antes aqui. Tinha uma foto da Ana aí, bem linda. Bom, gente, Ana, desejar uma ótima oficina, a gente também está por aqui, tá? A gente pode dar uns pitacos às vezes também, né, professor Nelson? Podem me ajudar, podem me ajudar. Imagina. Tá bom? Então, desejar uma excelente oficina, né? Qualquer coisa pode nos chamar aqui, tá? Obrigada, Ana, pelo aceite, tá? E a gente fica à disposição. Obrigada, professora Ieda. Então, oficialmente, boa noite a todos, né? Eu vou compartilhar um material para a gente começar a conversar. Então, o objetivo hoje, como a professora falou, né, é a gente praticar um pouco sobre, né, a consulta de materiais nas bases de dados. Então, eu vou passar uma parte um pouco mais conceitual inicialmente, né, para explicar a parte mais teórica, e depois a gente vai para a prática, porque para aprender mesmo só praticando diretamente no acesso, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Está aparecendo aí os slides, né?
Aí, depois, então, como a prof falou, vai ficar gravada a oficina. Acredito que a Renata também tinha me falado que vários inscritos vão depois assistir por conta do horário também, de não ter conseguido entrar, mas eles querem a gravação, né? E aí eu também montei aqui nos slides, eu deixei um material com vários prints das telas, até porque no momento aqui que a gente faz, parece tudo muito fácil, mas depois quando a gente vai fazer novamente, acaba esquecendo, né, o passo a passo, onde que fica, onde é que vai. Então eu fiz alguns prints de telas, coloquei nos slides, e aí depois a Renata também pode compartilhar para todos os inscritos o material, né? E aí fica também mais tranquilo. Vamos lá, então, né? Então, só para a gente contextualizar um pouco, né? Então, toda pesquisa, ela é um levantamento que procura aumentar o conhecimento sobre um assunto de forma muito objetiva. É para isso que a gente pesquisa, né? A gente quer encontrar materiais, fazer leituras, para quê? Para aumentar o nosso conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinado tema, né? E aí, a nossa pesquisa, então, dentro dessa nossa busca, a gente pode fazer uma pesquisa informal, como a gente pode fazer uma pesquisa formal, que aí é o nosso levantamento bibliográfico, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje, né? Dentro dessas pesquisas informais, a gente pode compreender, assim, as nossas comunicações orais, os nossos contatos pessoais, né? Entre tantas outras comunicações informais que a gente faz e também obtém conhecimento. Mas, nesse momento, quando a gente pensa em fazer um referencial teórico, em elaborar um documento, né? Os alunos da graduação estão entrando na disciplina de TCC, precisam de materiais científicos para escrita também. Então, a gente vai para a busca formal, né? E essa busca formal que ela é representada aí por fontes primárias, secundárias e terciárias, né? E aí eu coloquei aqui, então, só para também, né, para contextualizar um pouco aonde que se encontra, né, essa busca que a gente vai fazer, aonde que ela se situa, que é as bases de dados, né? Então, nós temos as primárias, que a gente pode estar consultando através de congressos, de conferências, as próprias legislações, né? Os periódicos, patentes, as teses e dissertações, relatórios técnicos, né? Relatórios de consultoria. Então, são também fontes primárias de consulta. E as nossas bases de dados que a gente vai olhar hoje, elas elas se enquadram nas fontes secundárias, né? São biográficas, catálogos, dicionários, livros, né? Que daí a gente também consegue acessar. Nós vamos para as bases de dados, que é uma forma de fonte secundária. E aí a gente tem também as terciárias, que é a própria biblioteca, centros de informação, né? Onde a gente vai até de forma presencial lá e obtém os nossos materiais, né? Mas, né, deixando aqui bem dentro do nosso assunto, que é a base de dados, então eu trouxe um pouco da definição. Deixa eu só ver se eu consigo puxar para o lado aqui, ele fica em cima do slide, as telinhas. Então, para definir um pouquinho o que é a base de dados, né? Quando a gente fala, vamos consultar um artigo, vamos retirar lá da base de dados. O que é essa base de dados, né? Então, esse é um conjunto de dados, né, que se relacionam entre si, permitem a recuperação da informação que está memorizada dentro dali do computador, além de reunir e organizar também artigos de revistas, de livros, de teses, né, entre outros documentos. Então, essa reunião de materiais, eles vão estar, né, ali agrupados e guardados dentro dessas bases de dados, né? Então, eles representam esses recursos ideais para a gente conhecer as publicações da comunidade científica, né? São materiais científicos, né? É o local apropriado para a gente buscar uma fonte científica. Então, por meio dessa informação bibliográfica, de vários tipos de documentos, né? Que são provenientes também de diversas editoras, né? A quais elas também estão indexadas aí nessas bases de dados, né? Em diferentes áreas de conhecimento. E elas também são atualizadas com muita regularidade. Quando a gente busca um material atual, né, e um material confiável, um material proveniente de uma pesquisa científica, a gente vai para uma base de dados, né? E aí, dentro dessas bases de dados, hoje a gente vai consultar algumas que são as mais usuais, e aqui tem também um material mais conceituado, né? A gente tem materiais disponíveis de todas as formas, né? Mas a gente busca sempre um material de melhor qualidade. Então, a base de dados nos traz, né, esse material mais confiável para a gente poder fazer a nossa pesquisa. Então, o objetivo, fornecer a informação, né, como eu falei, atualizada e confiável, e aí também de acordo com a demanda, né, com a nossa demanda.
e oferecer essa informação que a gente tanto precisa quando a gente vai escrever, né, os nossos materiais, os nossos artigos, os nossos, né, TCC. A gente busca por material confiável e atualizado, né? Então, a base, ela nos traz. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Ah, tá. Então, gente, quando a gente, né, identificando que é uma base de dados, para que ela serve, a gente tem diversas formas de metodologia para buscar, né, para fazer essa busca nas bases. Então, qual que é a metodologia mais eficiente? Eu elenquei aqui 6 etapas, né, que a gente pode estar seguindo para que a gente tenha, né, uma boa metodologia de pesquisa, que a gente tenha um bom retorno de um material adequado. Se a gente não buscar com alguns critérios, vai vir de tudo, né? Vai vir, sei lá, tu coloca uma palavra lá, vem 25 mil materiais, 30 mil materiais. Então, se a gente delimitar e a gente ter alguns elementos, né, que a gente pré-fixado antes, a nossa busca vai ser muito, né, com muito mais qualidade e eficiência. Então, eu coloquei 6 etapas, a gente vai seguir uma a uma aqui, né, principalmente as 4 primeiras, porque as outras, as 5 e as 6, vão muito do pesquisador ali, do que vai fazer com aquele material, né? Mas, primeiramente, a gente vai delimitar a questão de pesquisa, né? Aí, depois, eu sigo explicando cada uma, que eu vou só elencar para vocês quais que eu coloquei. Escolher a fonte de dados, né? Eleger as palavras-chave, o que a gente vai buscar, né? Montar também algumas estratégias de busca através de operadores booleanos, né? Mas, muitas vezes essa palavra fica um pouco estranha, mas a gente já vai ver que é algo bem simples, né? E aí buscar e armazenar os resultados, porque a gente vai baixar todo esse material e vai armazenar, né? Aí depois disso a gente faz então aquela seleção pelo resumo, não vai ler todos os artigos na íntegra no primeiro momento, né? A gente lê o resumo, se está de acordo com o que a gente quer, então a gente inclui, né, alguns critérios de inclusão e de exclusão ali dos materiais, depois a gente fala um pouquinho mais. E aí a gente faz a extração propriamente dita do que a gente precisa ali dentro desse artigo. Então, se a gente seguir essas 6 etapas, que são simples, né, nesse momento, a gente tem uma chance maior de conseguir um material mais adequado aí para nossa pesquisa. Então, ali no primeiro passo, como eu coloquei, estabelecer o tema, né? Qual que é o tema que eu vou buscar? Qual que é a minha linha de pesquisa? Né? Então, dentro de um trabalho científico, é impossível a gente falar de tudo. Né? A gente não pode ser tão generalista, a gente precisa ter um tema, né? Qual que é o nosso assunto principal? O que a gente está buscando, de fato, pesquisar, né? Então, é preciso delimitar esse tema, né? Estabelecer a questão de pesquisa. Então, quando a gente tem o nosso tema e tem a nossa questão de pesquisa, ela também tem que ser clara, né? Essa relação entre os conceitos que a gente quer buscar, e eu dei um exemplo aqui, que eu coloquei em um dos artigos, inclusive um artigo que eu fiz junto com a professora Ieda, né? A professora lá no primeiro semestre do doutorado, eu trouxe aqui o exemplo, que a gente vai fazer algumas buscas relacionadas. Então, assim, é uma pergunta simples, mas que já delimita o meu tema, né? Qual que é o perfil da produção científica sobre universidade empreendedora, né? Então, eu vou fazer uma busca lá nas bases de dados para me encontrar materiais suficientes para me responder essa minha pergunta de pesquisa. Então, eu vou pesquisar sobre universidade empreendedora, vou pesquisar sobre bibliometria, sobre revisão sistemática. Então, eu quero encontrar como que está a produção científica, né, relacionada a esse tema. Então, é muito importante, o primeiro momento de busca, antes da gente ir para as bases, é a gente saber o que a gente quer buscar, qual que é o nosso tema, qual que é a nossa questão de pesquisa. E aí, aqui deixei uma figura aqui, onde a gente tem algumas perguntas que, se a gente conseguir responder, também fica mais fácil de identificar o nosso tema, né? O que, como, por quê, né? Para quê, onde, quando, quantos, quais, né? Essas perguntas a gente faz para várias atividades, inclusive lá no planejamento, né? Quando a gente quer fazer um W2H, lá um planejamento estratégico, a gente utiliza essas perguntas também. E aqui na base de dados, a gente pode também utilizar dessas perguntas para tentar identificar o que eu quero pesquisar. Para que eu quero aquilo, né? Aonde eu vou usar isso? Então, é muito importante que o primeiro passo da busca seja essa, definir o tema e definir a questão de pesquisa, para depois, né, ir para os outros passos, ok? Aí o segundo é selecionar as fontes. A gente tem muitas fontes de informação, né? Aonde que eu vou buscar?
de tantas opções que eu tenho. Será que eu vou para todas as bases? Logo mais, quando a gente entrar ali no portal da CAPES, a gente vai ver que tem muitas, né? Será que eu preciso ir para todas elas? Ou eu consigo selecionar, né? Então, é preciso selecionar as fontes. Onde que eu vou buscar, né, o meu material para responder aquela questão de pesquisa que eu fiz. Então, eu tenho bases eletrônicas de dados, né? Elas costumam ser uma das primeiras opções, até pela facilidade, a gente tem ela de forma eletrônica e todo o material está disponível online, né? Então, nós temos bases especializadas ou as convencionais, especializadas por algumas áreas, né? Tem muitas bases, por exemplo, na área da saúde, que vai ter só material da área da saúde naquelas bases. Usualmente, a gente pesquisa em bases convencionais, onde ela tem, né, uma linha de materiais mais ampla, e lá a gente pode refinar a busca, se eu quero só na contabilidade, só na administração, né? Se eu quero em negócios. Então, essas bases convencionais, elas são mais usuais, mas nós temos as especializadas, né? E aí, então, aqui uma dica, né? Optar por fontes de bases de dados que permitam obter informações completas e gratuitas. Tem muitas bases que elas são pagas, né? Que o material, eu encontrei o artigo que eu quero, mas custa $30 para baixar esse artigo. Então, também a gente tem essas situações de ter que pagar pelo material. Mas a maioria, e muitas delas, dá de forma gratuita. Inclusive, quando a gente acessar aqui, nós vamos entrar pelo site da UNOESC com o nosso login e senha. Então, a gente também vai ter acesso a um material mais amplo do que se a gente fosse direto para a base, né? Sem login, sem senha. Porque a UNOESC tem, então, essa possibilidade para a gente. Inclusive da EBSCO, né? Que também tem assinatura e a gente também tem esse material disponível. Caso contrário, talvez nós teríamos que pagar para baixar algum artigo, né? E aí nós temos também aqui os materiais, né, que são vinculados nos meios usuais, como, por exemplo, sites governamentais, né, grupos de pesquisa, teses, dissertações, que também é possível, né, de a gente consultar. A gente tem, nas próprias referências dos artigos, essa é uma forma que eu uso bastante. Quando você baixa, né, você encontra artigos lá na base, que é relacionado ao teu tema, você olha para as referências daquele artigo que você baixou e ali você encontra outras, né? Então, você não vai criar novos elementos de busca lá diretamente na base, você vai olhar para a referência, né, para todas as referências daquele artigo que está super alinhado ao tema que você quer e vai direto naquelas referências buscar pelo artigo principal. Também é uma fonte, uma forma, né, de selecionar o material que você vai utilizar. E a partir da escolha dessas fontes, então, que a gente vai partir, né, para a busca desses artigos. Então, eu faço a minha questão de pesquisa, eu defino exatamente o tema que eu quero, e aí eu escolho as fontes, aonde que eu vou buscar, e aí depois sim eu parto, né, para a minha busca. E antes, então, de eu partir para a minha busca, de eu ir lá para a base, a gente tem uma estratégia, né, que a gente pode utilizar também, que são, né, esses conectores, né? Precisamos conhecer os conectores de palavras-chave. O que é isso, né? Então, operadores voelanos. É um nome, né, um pouquinho estranho, mas o que é? Para que eles servem? Então, são algumas estratégias de busca para facilitar o retorno do material, né, dos artigos mais específicos. Então, a gente pode usar, eu trouxe aqui os mais usuais também, né, a gente pode usar o entre parênteses, dentro da palavra, da palavra-chave, né, que a gente escolher, as aspas, o asterisco, and, or e not, né? Então, basicamente, com esses operadores, a gente já consegue delimitar um pouco mais a nossa busca também para não ficar tão ampla, né? Se a gente vai buscar por um determinado assunto e vou retornar 25 mil artigos, vai ficar difícil para a gente olhar um por um para o título de um por um, do resumo de um por um. Então, quando a gente utiliza algum desses operadores, né, a gente consegue delimitar mais e refinar mais a nossa busca. Então, ele facilita. Tá? Eu vou passar também um a um e depois a gente vai para a prática para ver como que funciona. Então, para que servem as aspas, né? Por que eu coloco as aspas lá entre a palavra que eu quero? As aspas, elas são utilizadas para termos compostos. Então, eu coloquei aqui um exemplo, gestão pública. Eu quero procurar um material sobre gestão pública. Coloco, né, esse nome composto entre aspas. Eu quero procurar sobre universidade empreendedora, que é o que remete lá à questão de pesquisa que eu dei de exemplo para vocês. Coloco entre aspas, né? Então, quando eu tenho um termo composto, uma frase, coloco entre aspas, senão ele vai trazer material de todo que é lado, assim, vai vir né, muita coisa. Então, se tu coloca entre aspas, ele busca exatamente
por essa palavra. E depois lá você refina se tu quer só no resumo, se tu quer no título, né? Se você quer nas palavras-chave. Mas as aspas, elas servem, então, para isso. Tá? E o parênteses? Para que serve colocar parênteses na palavra-chave, né? Então, dá para incluir termos de pesquisas e seus operadores em parênteses para especificar uma ordem, né? Então, por exemplo, a informação dentro do parênteses, ela é considerada por primeiro, né? Lá na base de dados. Depois, ela é considerada uma informação para fora dos parênteses. Como assim, né? Então, aqui o exemplo. Quando você digita lá, universidade, or faculdade. O or é ou, né? Entre parênteses. Universidade ou faculdade, que são sinônimos, né? E, fora do parênteses, end, empreendedora. O que isso significa? Então, a busca, ela vai recuperar, primeiramente, né, resultados que combinem universidade ou a palavra faculdade e junto, depois, com a palavra empreendedora. Então, essa palavra que está dentro do parênteses, ela é considerada por primeiro, né? Eu pego universidade ou faculdade e mais o empreendedor. Então, basicamente, para isso que serve a gente utilizar os parênteses lá na busca, né? E aí a gente tem também o asterisco, tá? Então, o asterisco, ele representa 0 ou mais caracteres, né? Como assim? Por exemplo, tem a palavra computador, né? Eu coloquei aqui. Para localizar, então, se eu colocar computador e colocar o asterisco em cima, ele vai localizar os documentos que contêm palavras, por exemplo, computador, computadores, computarizado, computarizar, né? Então, são palavras, vem plural, vem singular, e também palavras que remetem, né? Termos, né? Elementos que remetem àquela palavra principal, que era computador. Então, quando eu quero ampliar essa busca para aquela palavra, eu coloco o asterisco, que aí ele vai me trazer outros termos, né? Outras palavras que remetam a essa. É uma forma um pouco de ampliar o que eu quero lá na hora da busca. Se eu escrever só computador, ele só vai trazer materiais que têm a palavra computador, né? Por exemplo, só computador no título. Então, só vai vir materiais que têm computador no seu título. E se eu colocar o asterisco, todas essas outras formas também, né, de escrever a palavra no plural ou no singular, né, ou termos semelhantes, ele também traz. Tá? Então, o asterisco é basicamente para isso que ele serve. O que eu mais utilizo são as aspas. O asterisco e o parênteses eu pouco utilizo nas minhas buscas, né? Mas vai muito da opção de vocês também. E aí, né, só para entender aqui o que significa o end, que vai aparecer lá quando a gente colocar o filtro lá na base para buscar, né, o nosso material. Então, eu trouxe esse exemplo, o end, ele é o e, né? Então, eu tenho registro de termos e ele vai me trazer os dois, porque eu quero, nesse exemplo, educação, né, e administração. Então, ele vai me trazer materiais que tenham os dois termos, que tenha educação e que tenha administração, né, quando eu optar pelo end. Então, ele me traz os dois. Ele não vai trazer materiais que tenha só educação ou só administração. Ele tem que ter os dois, porque eu escolhi colocar o end. Tá? E o ou, daí o or, né? O ou, daí sim. Nesse exemplo, gestão pública e administração pública, né? Então, eu quero gestão pública ou administração pública. Então, um ou outro, né? Então, ele também é utilizado muito para sinônimos, né? Porque a gente pode ter materiais que tragam o mesmo significado, né? Só que está escrito de forma diferente. Então, para mim, a busca pode ser, né? Eu aceito que tenha esses sinônimos, então eu escolho o or, né? Então, nesse caso, gestão pública ou administração pública. Então, ele vai ampliar a pesquisa, né? Ele vai equivaler qualquer uma das palavras, então, tanto faz, qualquer uma das palavras que tenha, eu quero que traga esse artigo, né? Que resulte nesse material. E aí, os resultados, eles devem conter um ou outro termo. Também fica fácil, né? Porque a palavra ou já fala, tanto o e quanto o ou, né? E aí a gente tem também o not, né? Que também é utilizado. Né? Em algumas bases tem inclusive end not, né? E aí vai depender da base de dados que a gente pesquisar. Algumas usam só o not, outras usam o end not. Então, nesse caso, gestão e privada, né? O que significa? Ele exclui um dos termos, né? Então, ele vai excluir. Eu quero gestão, mas eu não quero que venha nada que tenha privada.
quero só gestão, né? Vai vir gestão pública, comunitária, enfim, né? Mas se tiver algum nome relacionado a esse termo privada, eu não quero que traga. Então, eu coloco not, né? Se tem algum termo que tu não quer, tu coloca o not. Então, ele vai te trazer o primeiro termo e vai excluir esse segundo termo que você optou pela exclusão. Também não é difícil de entender, mas a gente não usa muito, né? Porque acaba buscando todos os materiais que a gente quer, e não os que a gente não quer, né? Mas aqui ainda dá uma opção também, se você quer excluir algum termo, você coloca o not. É um outro operador, né? Que dá para usar e as bases trazem para a gente. E algumas é end not. Ana? Oi, pode falar. Ana, se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper, né? E Pode fazer, né? pode fazer. Agora, assim, só com teoria fica um pouquinho até mais difícil de entender quem não usa na prática, mas depois, quando a gente for para as bases, a gente vai trazer esses termos lá, né, diretamente lá na base, daí vai ficar mais fácil de entender também. Quem não tiver familiarizado com o operador booleano pode ficar bolado com esse negócio, né? Vai parecer que está fazendo uma confusão, né? Mas daí quando a gente for abrir ali, vamos abrir as fotos, e aí a gente coloca, né? Ou, eu, enfim. Daí a gente vai testando eles lá. Eu quis trazer aqui para saber que existe, que é uma ferramenta útil, né? Que vai E tu sabe que, Ana, que muitos pesquisadores eles têm dúvidas mesmo no uso dos operadores booleanos. Uhum. Inclusive, muitos quando, até antes de fazer um curso, né, de mestrado, doutorado, faz a pesquisa de forma muito aleatória, sem critérios. E os operadores booleanos eles acabam nos colocando de certa forma, fechando dentro dos temas que a gente busca, né? São escolhas de pesquisa, né? Que todo pesquisador, então, na hora de fazer as suas buscas e olhar para a realidade da literatura, ele vai ter que fazer escolhas. E as escolhas começam por aí, né, Ana? Se a gente souber utilizá-los, eles facilitam a nossa vida, né? Porque daí já vem direcionado, né? Então, e não é difícil, são, né? E, o, when, só a gente acostumar a usar. E quando a gente for lá para a base, que ele dá a pesquisa avançada, ele já traz esses termos para a gente escolher. Então, a gente nem tem que lembrar, né? Na hora lá, ele já traz, ele só te dá para te escolher. Você quer o not, você quer o end, você quer o or, você já escolhe, né? Então, daí fica mais fácil de aplicar, mas eles facilitam a nossa vida, né? Senão fica, como a Prof falou, fica bem aleatório. E vem muito material, né? Vem muito material, porque tem bastante material indexado nas bases de dados também. E aí, então, né, aqui, por exemplo, eu coloquei, né, esse exemplo de universidades empreendedoras, uma análise bibliométrica, né, que era um material, então, que eu iria pesquisar, né, o artigo que eu escrevi, eu precisava pesquisar sobre, né, a produção científica para conseguir escrever um estudo bibliométrico, que é parecido com uma revisão sistemática, né? A gente vai parametrizar aí tudo que está sendo pesquisado e vai trazer para o artigo relacionado a esse tema, né? Isso é uma técnica de bibliometria. Então, eu tenho que utilizar de algumas ferramentas lá na base de dados para que esses artigos retornem, né? Para que eu saiba o que está sendo pesquisado sobre universidade empreendedora, que era aquele primeiro passo lá, que era a minha questão de pesquisa. Então, aqui no exemplo, eu coloquei em português e em inglês, porque é uma forma também de a gente fazer a busca, né? Universidade empreendedora, or, né? Entrepreneurial Universities. Então, eu procuro em português ou em inglês, é uma opção de busca, né? Geralmente, né, nas bases internacionais, a gente vai procurar em inglês, que aí ele já traz todo o material que tem, né? Ele vai trazer até em russo, em japonês, mas sempre quem publica artigo, por exemplo, numa base, num periódico internacional, por mais que a gente aqui do Brasil vai publicar lá, a gente vai ter que mandar em inglês, né? Por mais que o estudo seja nacional. Então, em inglês, ele encontra tudo. E aí, nesse caso, eu quis ou, né? Porque eu usei os dois termos compostos, português ou inglês, e bibliometria, porque eu quero, né? O meu retorno era para ter materiais sobre universidade empreendedora e bibliometria. Então, eu gostaria de encontrar somente materiais bibliométricos, né? Somente artigos bibliométricos sobre universidade empreendedora. Por isso que eu coloquei o E, né? Então, é os dois. Não queria só material sobre universidade empreendedora, porque ia vir
material empírico, pesquisa de campo, né? Eu, nesse caso, queria somente artigos bibliométricos, ou seja, as bibliometrias que foram realizadas sobre esse assunto. Por isso que eu coloco o E, para ter os dois retornos. E a eleição das palavras, né, gente? O que eu trouxe aqui para vocês, né? As palavras-chave, que é o que a gente utiliza para busca. Nesse caso aqui do meu exemplo, era Universidade Empreendedora e Bibliometria. Essas eram as minhas palavras-chave, né? Então, elas vão sintetizar os conceitos, as variáveis que você quer investigar ali no teu estudo. E aí eu deixei aqui um site para vocês, que é o Thesaurus, que é um banco de terminologias. Por quê? Né? Muitas palavras têm sinônimos, principalmente na língua inglesa. Então, elas são escritas de formas diferentes, né? Mas remete ao mesmo assunto. Então, aqui nesse Thesaurus, depois eu vou abrir aqui para vocês, a gente entra lá e coloca a palavra, por exemplo, tem que ser em inglês, né? Vou colocar university, que é universidade, e ele vai me trazer os sinônimos. Aí vai ter instituição de ensino superior, né? Vai ter faculdade, enfim, o que poderia ser um sinônimo de universidade. Então, muitas palavras a gente não sabe quais são, né, os sinônimos que se usa na linguagem científica, né? Nem sempre essa palavra-chave indicada, né, para definir determinado fenômeno traduz essa gama de construtos que lá na linguagem científica se utiliza, né, que os pesquisadores da área se utilizam. Então, por isso que ali no Thesaurus ele me dá o sinônimo. Até tem aqui na figurinha que eu coloquei aqui no slide, né, questão de network, de feedback, né, expertise, alguns termos que a gente utiliza na nossa linguagem também comercial, né, também na área da pesquisa, mas que ela pode vir de formas diferentes. Então, aqui nesse Thesaurus, que é um banco de terminologias, ele vai trazer para a gente esse sinônimo e é interessante utilizar, né? Quando a gente tiver uma busca mais avançada aí para fazer, é interessante utilizar. E aí, bom, definir todos aqueles passos, né? Tem bem claramente o que eu vou pesquisar, as minhas palavras-chave, quais operadores booleanos eu vou usar, e eu vou, então, escolher a minha base. Onde que eu vou tirar esses materiais, né? Onde que eu vou buscar essas fontes? E aí, então, o portal da CAPES é, né, o mais indicado, no caso mais usual que a gente utiliza aí no dia a dia, que é um portal brasileiro, né, de informação científica, que foi desenvolvido aí pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, né, que a gente tanto fala. Ela disponibiliza documentos nacionais e internacionais, então tem periódicos científicos, teses, né, de muitas áreas e com acesso gratuito, muito material gratuito, né? E os que não estão gratuitos, a gente também tem acesso aqui pela Moesc, que a gente pode entrar pelo nosso login e senha e a gente tem uma gama maior aí de material que a gente pode baixar. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Dentro do portal do periódicos da CAPES, a gente tem a Scopus, né? Emerald, Science Direct, nós temos várias bases de dados. E a gente não vai pesquisar em todas, né? A gente vai nas principais, nas que tem mais materiais indexados. Muitas bases repetem, inclusive, né, os materiais. Os periódicos mandam, né, as revistas mandam, e elas são indexadas em várias bases. Então, não tem necessidade de a gente ir para todas. Né? Por exemplo, a Scopus é uma base muito boa que traz muito material. E a Science Direct também. Né? Então, depois a gente entra aqui no portal do periódico da CAPES através do site da UNESC que a gente vai ver lá para encontrar essas bases. É uma das opções, né, das minhas fontes. Mas eu não tenho só essa opção. Por exemplo, eu tenho a SPEL, que é uma base, né, um repositório de artigos que também dá acesso gratuito, é brasileiro. Então, quando a gente quer procurar artigos bons, né, de qualidade nacionais, eu vou para a SPEL. Não preciso logar com, né, senha, porque ele é gratuito, né, ele é vinculado à ANPAD. Então, deixei o link aqui. E a gente entra ali, procura uma base simples de acesso, né, não precisa colocar muita coisa lá para ter o retorno dos artigos. Temos também o Google Acadêmico, que a gente usa muito, né, no dia a dia. Claro que o Google Acadêmico ele não tem muita opção de refinamento, mas é uma ferramenta muito útil e prática para a gente usar, né? Eu também deixei o link aqui para vocês, que a gente vai buscar. A EBSCO, né? A EBSCO, ela requer assinatura, então a UNESC tem,
né, essa assinatura com a EBSCO, e a gente pode acessar também através do site ali da UNOESC, que tem link de acesso, login e senha a gente vai dar direto na EBSCO, ou seja, vai conseguir recuperar os materiais que tem nessa base de dados, né, que também é uma base de dados. Tá? Fora as bases, gente, a gente também pode ir para os repositórios universitários, então a gente pode fazer aí uma varredura nacional, né, sobre determinado assunto, em teses e dissertações. Então, as teses e as dissertações que estão, né, publicadas nessa base de dados, a gente consegue recuperar. Eu quero pesquisar todas as teses que já foram feitas, né, sobre Universidade Empreendedora. Então, eu vou lá na base e procuro. Todas que foram publicadas estão lá. Esse site aqui eu tentei acessar antes, ele está em manutenção, por acaso que aconteceu hoje, não sei porquê, mas eles estão em manutenção. Depois eu vou abrir para vocês verem. Alguém aqui, eu já sinto? Pode falar. Não estou lhe ouvindo. Oi, Jacinto, pode abrir o áudio e falar. Já vi. Sim. Eu estava a dizer que levantei a mão aqui porque estou a ver que colocou HTTP aqui no espelho. Eu não sei se seria assim ou porque foi uma falha aqui, porque o já aparece com esse. Como? Tu clica nesse link aqui e ele vai abrir direto o spell. É que no Google Acadêmico falta um H ali. Não, tá, cortou. Não, tá certo, cortou o H, tem que ter o H. Falta H e aqui falta esse. Aqui só o H, aqui na frente do HTTP. E aqui vai só HTTP mesmo, o outro é HTTPS. Sim, sim. Se clicar no link, ele abre direto lá. Nós já vamos abrir aqui também para a gente ver como é que fica. Eu coloquei aqui no slide, para depois quem recebeu o material conseguir acessar direto o link. Mas antes de mandar lá para a Renata, eu coloco o H aí. Obrigada. Está bem atento. Eu não tinha percebido que tinha cortado o H. E aí também, então, a base aqui de dados, que é bem interessante, né? A BDTD, que é a base aí de teses e dissertações. Também a gente acha muito material bom ali. Inclusive, olhando para as teses ou para as dissertações, a gente vai lá para as referências e faz aquela estratégia de busca pelas referências, também tem todo o material compilado sobre aquele determinado assunto, né? Se nós pegarmos uma dissertação agora, né, que publicou em 2021, for lá para todas as referências daquele tema específico, vai estar a referência atualizada sobre, né, o tema. Então, gente, aqui eu vou mostrar para vocês os prints que eu fiz das telas. Eu acho que quem puder abrir aí no computador, a gente já pode ir seguindo, né, esse passo a passo. Daí também eu acho que eu vou abrir a minha aqui e vou mostrar para vocês. Mas eu deixei aqui no slide, coloquei até as flechinhas aqui para facilitar depois para quem pegar o material, tá? Direto no site da UNOESC, né? Então, quem está acompanhando, se puder abrir, entra no link do site da UNOESC. Tá? Agora a gente vai entrar na base de dados da CAPES, com o nosso login e senha. Ana, deixa eu só fazer um comentário. Vocês veem ali que abaixo do portal do período da CAPES tem a base de dados do EBSCO e abaixo tem os artigos do ICAP. O ICAP é uma base de dados formada por todos os periódicos de propriedade de universidades que usam o sistema Pérgamo. Então, eu estou falando principalmente para a graduação. Você vai rastrear vários artigos em bons periódicos brasileiros. Normalmente, as universidades têm os periódicos vinculados aos programas de pós-graduação. Então, é uma base que, às vezes, você encontra um material num volume menor, mas que você vai utilizar e tem uma qualidade, né? Eles vão estar também dentro da EBSCO, da SPEL, etc., mas eu já usei na graduação e é muito bom essa base o ICAP ali, do sistema Pérgamo. Obrigada, professor. Esse do ICAP eu não utilizei ainda, da EBSCO. São 80 universidades, mais ou menos, no Brasil. A maioria das grandes universidades usa o sistema Pérgamo. E eles uniram e criaram uma base que contém todo o material de periódicos deles, de todas essas universidades. Dá um volume grande, mas a maioria é em língua portuguesa, né? Sim. E normalmente vinculado a esses programas das próprias universidades. Legal. Então, também mais uma fonte de busca, né? Esses artigos ICAP. Provavelmente ele vai pedir login e senha aqui do acadêmico também, né?
Então, Não, no se portal... você entrar, tu já está logado. Quando tu... É? Eu acredito que sim. Não, eu não Esse da pesquisei. CAPES, então, a gente clica aqui, né, no portal periódico CAPES, tá? E aí, ele vai nos pedir, vai abrir essa tela aqui, né? Então, quem conseguiu entrar ali, clicou no portal de periódico CAPES, ele vai abrir essa outra tela. E aqui no alto, né, no alto do navegador, a gente tem acesso CAF. Então, é aqui que a gente vai clicar para poder logar, né, entrar nessa intranet aqui através da UNOESC, né? Caso contrário, a gente entraria na base convencional geral, né? Então, alguns materiais não estariam disponíveis para baixar de forma gratuita. Então, é interessante que a gente acesse aqui por esse acesso CAF, tá? Depois que a gente clicar aqui no acesso CAF, logo aqui abaixo, ele vai abrir essa tela aqui, onde tem essa outra flechinha vermelha aqui, e a gente vai escolher a UNOESC, né? Então, aqui tem diversas universidades que vai aparecer aqui, e a gente escolhe, então, a UNOESC. Ana, para explicar, esse CAF, ele foi uma alternativa porque as pessoas antes, para acessar a base dos periódicos, tinha que estar num computador da UNOESC, porque ele reconhecia pelo IP. E pelo sistema CAF é um sistema de autenticação. Você entra nele, quando escolhe a universidade e se loga, a universidade manda uma informação para o portal de periódicos da CAPES dizendo que é aluno, é professor, ou seja, está vinculado. E daí libera o acesso de casa com todos os recursos que ele teria num computador da própria universidade. Isso, e daí facilita muito a nossa vida, né? Principalmente agora, nesse período que a gente não está na universidade, a gente acessa de qualquer lugar, né? Então, Com aqui certeza. a gente vai fazer o nosso login, né? Ele coloca aqui até que é provido pelas essas instituições participantes, então a instituição ela tem que participar, né? Tem que estar aqui ativa, caso contrário, ela não vai estar na lista, né? Para a gente escolher ela. Então, a UNOESC está, a gente clica ali e ele vai abrir essa outra telinha, onde a gente vai colocar o nosso código de acesso e a nossa senha, né? Então, o primeiro passo para a gente logar o portal do periódico da CAPES através da nossa instituição é essa, né? Ali direto no site, escolhe o portal CAPES, CAF, UNOESC e login e senha. O pessoal está conseguindo acompanhar? Se alguém não estiver acompanhando, né? Pode falar que daí a gente vai mais devagar. Tá, gente? Ok, Ana, tudo certo. Estão acompanhando? Então tá. A gente entrou lá e ele vai, então a gente chega aqui no portal. Eu tenho os prints aqui da tela, mas eu vou abrir a minha internet aqui para a gente fazer aqui ao vivo. Eu só vou mostrar para vocês as telas, então, que eu vou deixar no material. Aqui está explicadinho onde eu vou, né? Eu vou aqui em buscar base. Nesse caso, eu posso escolher, né? Por assunto, periódico, livro ou base. Nós vamos fazer o teste por buscar base e vamos buscar pela Scopus, né? Digitei aqui para vocês Scopus. Aí eu clico em enviar e ele vai aparecer aqui embaixo na minha busca a Scopus. E aí eu clico ali, tá? Então, aqui é uma forma de eu encontrar a base através do portal da CAPES, né? Vou escolher, nesse caso, vamos fazer o teste com a Scopus. Clicando aqui na Scopus, ele vai abrir, vai me direcionar para outra página, que é a página da Scopus. Tá? E aqui a página da Scopus. Eu só vou sair aqui do slide e vou fazer o teste direto lá na página, tá? Deixa eu vir aqui e acessar, então. Quem quer ver de novo, ó, portal periódico CAPES. Né, ele vai me direcionando. Acesso o CAF. Olha, ele deu aquela mensagem, né, que se não acessar pelo CAF, daí ele vai só para o portal gratuito. Escolheu no ESP. Eu login a tua senha. E ele me direcionou. Então, aqui eu estou logado. Né? Vamos buscar base. Scopus. E aqui ele vai, então, me direcionar, né? Direcionando para a base Scopus. Então, eu entrei direto na base Scopus.
eu estou usando o Chrome, tá? Então, ele me dá a opção de tradução. A base, ela é internacional. Então, quem está em outro navegador ou que não tem essa opção de tradução, ele vai abrir em inglês, né? Daí ele vai estar aqui, ó, em inglês. Como eu gosto de facilitar a vida, eu uso o Chrome e já traduzo na hora, que aí não dá problema para quem não é tão afiado no inglês, né? Então, a gente utiliza esse tradutor aqui direto do Google, que ele sempre traduz a página. Mas, de qualquer forma, eu posso fazer a minha busca pelo termo em inglês, né? Okay? Então, a gente chegou aqui no portal da CAPES. Vamos fazer uma busca, como no exemplo ali do slide, vamos colocar em português, né, e em inglês, um termo composto. Deixa eu tirar essa telinha daqui, ó. Aqui a gente tem adicionar campo, tá? Então, em primeiro momento, ele vai me pedir aqui, se eu quero só no título, se eu quero resumo palavra-chave, se eu quero que me traga só na palavra-chave, só no resumo, né? Vamos colocar só no título, para fazer um teste, ó, só no título, né? Quero buscar a Universidade Empreendedora só no título. Aqui que está o operador booleano, olha só, ele dá já a opção de escolha. Tu quer o AND, tu quer 2 termos, tu quer o ou não, tu quer a Universidade Empreendedora, ou daí eu posso escrever ela em inglês também, ou o AND not. Nesse caso, da Scopus, ele usa o AND not, né? Eu quero excluir um termo, então eu coloco o AND not e coloco o termo que eu quero excluir. Nesse caso, vamos fazer o AND, né? Também só no título. Né? E vamos fazer a busca, então. Eu quero inglês ou em português e só no título. Ah, ó, eu coloquei o E, então não vai, vamos voltar, ó, só 4 documentos, porque viram que eu coloquei o E? Então eu quero que tenha tanto em inglês quanto em português. Voltou 4 documentos. Deixa eu voltar aqui e colocar o OU, porque eu quero um ou outro. Ó, ou, né, que é o OR, um ou outro. 353 artigos. Então, em português ou em inglês, um termo composto, né, que é a Universidade Empreendedora, ele me retornou 353 eventos, né, 53 artigos. E aí ele traz do ano mais atual, né, olha só, 2021, quanto material que já foi publicado. Tenho que atualizar, professora, meu referencial da tese, que já está desatualizado. É muito rápido, gente, muda muito. Olha só quanto material de 2021. Eu estou escrevendo sobre Universidade Empreendedora também, né? E olha só, muito material. 2021 que já foi lançado sobre o assunto. Claro que aqui a gente fez uma busca mais genérica, né? Somente o termo composto, sem nenhum outro critério. Eu posso utilizar outros critérios de refinamento, né? Porque ele vai me trazer materiais, tudo que envolve esse assunto, né? Empreendedorismo ali na universidade, olha, ele traz a universidade aqui na palavra e empreendedorismo, né? Ele traz universidade e empreendedor. Então, tudo que tiver sobre esse termo, ele trouxe. Vamos abrir para a gente tentar baixar. Olhem só, quando ele fala ver na editora, ele não vai me dar a opção de baixar gratuitamente. Quando ele não aparece isso, ele me dá a opção. Vamos colocar aqui, ó, nesse aqui. Né? Então, cliquei no artigo que a princípio eu quero baixar. Tá? Desenvolvimento das características de uma universidade empreendedora baseada na estratégia PBL, né? O caso da oficina de projetos interdisciplinares. Então, esse é o meu material. Cliquei no artigo. Vamos supor que eu quero fazer isso individualmente, né? A gente tem outra opção também. Mas agora vamos fazer individualmente. Cliquei nesse artigo, gostei do título, achei que é interessante. Posso, antes de baixar, já dar uma olhadinha aqui no resumo, né? Para ver se de fato está dentro do que eu preciso, porque pode ser que retorne um material que não é tão interessante para o meu tema, então eu não tenho por que baixar ele, né? Vamos supor que nesse caso, beleza, eu quero esse material, ele está ok. Eu clico aqui em download, né? Também seria uma opção, ou eu vou em exportar, tá?
Nesse caso, olha, esse material ele não está disponível, porque o download não está me deixando baixar direto da Scopus. Então, nem todos os materiais eles vão estar na íntegra, né? Ele vai ter o resumo, mas não vai estar na íntegra. Uma outra opção daí seria eu buscar, né, pelo DOI ou por esse título em outra indexação, né? Posso buscar no Google Acadêmico para ver se lá está disponível, né? ResearchGate. Então, vou tentar buscar em outros locais se aqui não está. Vamos pegar um que está disponível para a gente baixar. Vamos ver. Posso exportar. Aqui, para exportar o material, tem várias opções, tá? Também para exportar esse material. Quem utiliza software, né? A gente sempre exporta no formato RIS, por exemplo, EndNote, Zotero, outros, né? Tantos que a gente pode utilizar para estar fazendo essa compilação de artigo, né? Vamos supor que eu preciso usar aqueles 353. Não vou baixar um por um, né? Nesse caso aqui, eu cliquei nesse para exportar ele sozinho. Vamos pensar que eu quero vários materiais ao mesmo tempo. Vamos supor que eu quero baixar os 20 aqui, os 20 primeiro, né? Clico aqui e seleciono todos, olha. Vamos baixar todos. Eu quero todos. Seleciono, né? Olha, ele vem até 20. Eu posso escolher mais por página também, 50, se eu quiser. E daí eu seleciono os 50 materiais. Também é uma opção de exportar todos juntos. Selecionou todos. E aí, eu posso vir aqui e exportar. Tá? O formato RIS é o que mais funciona lá para depois eu abrir em outro local, né? No outro, por exemplo, aqui no EndNote ou no software que gerencia referências, né? Aqui quem tem o Mendeley, quem tem RefWorks, ele já vai direto lá para o software. Tá? Vamos supor que aqui eu quero todas essas informações. Eu quero o autor, quero o título, né? Se eu quero mais alguma coisa, resumo e palavra-chave, eu quero resumo, quero palavra-chave. Aí eu venho aqui e dou um exportar. E ele vai exportar o material para mim. No meu caso, olha como está aparecendo aqui, está salvando no Zotero, porque eu tenho esse software, que ele é gratuito, né? Até a Unesp já teve uma oficina para a gente do Zotero. E ele pode, muitas vezes, baixar direto do Scopus lá para o Zotero, tá? Também é uma opção. Se não, ele baixa o formato RIS, tu vai lá no teu downloads e está lá o formato RIS para te depois abrir em outro local, tá? Também é uma opção. Então, aqui, só voltando aqui para recapitular, tu vai, arquivo RIS exportado. Veja seu arquivo baixado para mais detalhes. Então, eu vou lá nos meus downloads, na minha pastinha do meu computador, vai estar lá o formato RIS do que eu baixei, tá? Se alguém quiser também testar, pode fazer isso. Então, é uma forma de eu baixar, tá? Todos, vários materiais. Quando eu vou fazer um artigo bibliométrico, uma revisão sistemática, geralmente a gente faz isso, né? Baixa tudo, que dele sai toda a lista de autores, toda a lista de palavras-chave, o nome de todos os periódicos, né? Que é aqui, essa fonte aqui, né? Todo o nome de todos os jornais, ele sai alinhadinho, para depois você abrir no Excel já a tabela pronta, porque é isso que tu vai usar lá no teu artigo bibliométrico, tabular, né? Quais são os principais periódicos que, né, publicaram sobre esse assunto? Quais são os principais autores que publicaram sobre esse assunto? Então, tu consegue montar tabelas no Excel para facilitar a vida, né? Mas se eu quero, vamos supor que eu não quero fazer toda essa compilação, mas eu quero só baixar para mim lendo, né? Baixar os artigos para mim lendo. Aí tu pode ir baixando um por um, baixando só o que te interessa. Pode ver o resumo direto aqui, tu não precisa clicar no artigo e abrir ele. Tu já abre aqui, já olha o resumo, se te interessa, tu tenta baixar, né? Se ele está disponível. Aqui nos filtros, a gente pode também escolher a linguagem, tá? A gente pode escolher várias tipos de documento. Eu quero só os artigos, já vai para 240, porque ele baixa, ele tem capítulo de livro, tem documentos lá de conferências, livros também sobre o assunto. Se eu quero só artigo, vem aqui e clico só artigo. Se eu quero só na área das ciências sociais, clico aqui e vai só a área das ciências sociais. Então, é uma série de filtros que a gente pode estar fazendo, né? Então, quando você acessa a base, tu vai testando,
vai fazendo os filtros que você quer, vai brincando ali com a base até encontrar o material que mais te interesse, né? Daí tu vem aqui e limita, daí tu também pode limitar somente ao teus filtros. Ah, eu quero só 2021, só os mais atuais, né? Ó, fiz aquele filtro, já baixou para 123. Então, também é uma opção de refinamento. A gente vai ter que refinar o nosso material, senão ele vem muito, né? Vem muita opção diferente. E aqui a gente usou um termo composto, né? Português ou inglês, né? A gente pode utilizar daí outros. Se alguém quiser colocar aqui no chat algum assunto específico, também pode colocar que a gente pode ir testando. Então, essa é a Scopus, né? Uma base que não é difícil da gente operar, né? Eu vou voltar lá para o começo da busca para mostrar para vocês as outras opções aqui. Então, ela é uma base fácil de operar, ela tem muito material de qualidade, mas acontece que alguns eles não estão disponíveis para a gente baixar, né? O artigo. Né? Muitas vezes a gente acha ele aqui, daí nós temos que ir para outro local com aquele título, aquele DOI, né? Para tentar localizar se ele não está disponível de acesso aberto, né? O artigo aqui. E aí, aqui a gente tem opções de busca, onde a gente pode colocar intervalo de data. Ah, eu quero desde, né, 1987 até a presente data, ou não, né? Então, a gente vai escolhendo, né? Vai fazendo a nossa pesquisa avançada conforme os nossos critérios, que é aquilo que eu coloquei lá antes. A gente escolhe os critérios, daí quando a gente vem aqui para a base, já com os critérios estabelecidos, ajuda bastante, né? Porque se eu colocasse aqui, por exemplo, sem os aspas, já ia vir muito mais material. Só para fazer o teste. 1053. Viram a diferença? O mesmo termo, a mesma forma de buscar com o ou, né, inglês ou português, sem as aspas veio 1053, com as aspas veio 353. Né? Olha a diferença, só colocando as aspas ali, que é o operador do Elano que a gente falou, né? Então, muda bastante. É importante a gente usar esses recursos porque fazem bastante diferença, né? Aqui deve ter vindo material, assim, de muita coisa, né? Até fora, muitas vezes, do assunto. Né? E aí, a gente não tem como revisar todo esse material um por um, olhar para o resumo. Então, quanto mais a gente refinar a nossa busca, mais chances de acerto a gente vai ter. Então, Quando você, Ana, não usa as aspas, ele busca uma palavra e outra. Né? E quando está entre aspas, ele vai buscar a combinação das duas palavras. Isso restringe bastante. Porque se você procurar universidade, vai ter muito material sobre universidade. Se você procurar a palavra empreendedora, também, né? Exatamente, aqui ele pegou, né? Olha só, universidade e empreendedora, né? Uhum. Mas coloca o termo entre aspas, ele vem a frase, né? Que é o termo composto. Então, quando a gente pensar em termo composto, tem que usar as aspas, senão ele fica bem difícil. Aqui eu posso colocar, se eu quiser testar aqui só, vou tirar isso aqui, colocar só um aqui, universi, e colocar o asterisco, né? Então, ele vai me trazer todos os termos relacionados aqui às formas de escrita da universidade, né? Olha só quanto documento. 165, né? 1000 documentos, porque todas as formas, né? Daí, olha só, puxa, daí quando tu tem universidade, tu coloca asterisco, ele te dá tanto plural quanto singular e termos semelhantes, por exemplo, universitários, né? Como eu dei aquele exemplo do computador. E aí ele vai trazer tudo que se relaciona, universidade, universitário, no plural, no singular, né? E no feminino, no masculino, e isso vai trazer documentos assim que, né, infinitos. Então as bases têm muito documento indexado. Quando terminar de rastrear esses 165 mil, o pesquisador se aposenta daí. Tá? Olha só 2022, gente, olha só quanto material de 2022 que já está publicado, né? E assim por diante. Então, é por isso que é importante a gente conhecer, por mais que sejam esses os mais simples, porque a gente tem outros, tem um ponto de interrogação, que também dá para usar, tem aquela barrinha ali, aquela que a gente usa para separar datas, também dá para usar. Mas, assim, o asterisco, o
os parênteses e as aspas, principalmente as aspas, né? E é o que a gente mais usa e ajuda bastante. E saber usar ali o e ou o ou, né? Então, eu quero com os dois termos ou eu quero um ou outro, né? Também é importante para a gente fazer a nossa pesquisa. Okay? Então, essa aqui é a Scopus. Eu vou mostrar agora uma outra base, tá? Aqui, no próprio portal da CAPES, já que a gente está logado, a gente vai escolher, olha só, a gente pode escolher, até nem aparece a lista completa aqui, mas a gente pode escolher, tem muita base. Vamos pegar a Science Direct, deixa eu voltar aqui. Né? Eu ia sugerir a Science Direct. Olha só, aqui com S, olha só quantas que tem, né? Só com S. Então, só para vocês terem uma ideia de quanta base que a gente está, né? Vamos ver aqui, tá? Web of Science, né? Vamos tentar entrar aqui. Ele direciona. Enquanto ele está buscando, Ana, as bases para os alunos, principalmente da graduação, funcionam como operadoras de TV, né? Elas repetem, cada uma faz um portfólio de periódicos, algumas são editoras que até têm os seus próprios periódicos ou captam outros, né? E daí você vai encontrar na base um conjunto. Então, dependendo dos assuntos, uma base, você vai encontrar mais coisa sobre um assunto numa base do que em outra, né? Isso. E existem várias áreas de conhecimento e o que a gente busca normalmente agora aqui é nas áreas de administração e de ciências contábeis. Isso. Então, a gente tem as específicas, né? E as mais usuais, né? Que dá para buscar de diversos assuntos que a gente queira. Então, aqui é Science Direct, né? A Science Direct não, eu estou com a Science Direct na cabeça. A Web of Science, então, também é uma base, né? Que a gente pode estar consultando. Também é uma base muito conceituada, né? A gente também escolhe da mesma forma que a Scopus, eu quero o título, né? Eu quero, vamos pegar a sustentabilidade em português, só para ver se vai achar, né? Vamos colocar, é uma só palavra, não vou colocar aspas, não vou colocar nada, né? Vamos fazer uma busca bem, trouxe um resultado. Por quê? Porque eu coloquei em português, né, gente? Então, a base, ela é internacional, né? Então, quando a gente busca bases internacionais, o ideal é sempre a gente usar a língua inglesa, né? Nesse caso, em português, trouxe um artigo, né? Como as empresas listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial divulgam custos de investimentos ambientais. Clico no artigo, também tem a opção de já ler, né? De já ler o resumo, ver se ele se adequa antes de eu exportar. Tem a opção aqui de exportar, assim como na Scopus, a gente pode escolher também exportar direto para algum software que a gente possa ter, né? Eu já usei o EndNote, ele é bem bom também de usar, só que é pago, né? Então, a gente acaba ficando com aquelas licenças de 30 dias e depois tem que renovar ou já fica com acesso limitado, né? Daí o RIS, que é o tipo de arquivo RIS é o que a gente consegue abrir em qualquer software que a gente for usar, inclusive ali nesse que eu uso, que é gratuito, que é o Zotero. É uma dica para quem quiser procurar o software Zotero, Zotero, né, que a gente fala. Ele é bem prático e a gente consegue mandar para lá todo o nosso material, que quando a gente tem muito material, fica mais fácil da gente catalogar e, inclusive, puxar as referências prontas já para o nosso material, né? Tu vai lá em exportar, importar referências, tudo que tu digitou lá no teu texto sobre esse material que está no Zotero, ele cria a lista de referências pronta, conforme a APA ou a BNT, né? Tu não precisa ir lá digitar uma a uma. Então, ele facilita bastante. Aí eu venho aqui, né? Clico em exportar e exporto, né? Autor, título, fonte, registro completo. Eu quero exportar tudo, né? O artigo inteiro. Então, eu clico e exporto o artigo inteiro. Olha só, ele já baixou aqui, né? E vai estar lá na minha pastinha de downloads. Né? Vamos supor que eu vou mostrar, está aqui na pastinha de downloads. Tá? Então, também é uma ferramenta. Então, a Web of Science é outra fonte, né? Como o professor falou, é bom a gente buscar em mais do que uma fonte, porque os materiais nem sempre são os mesmos. Algumas sim, repetem, mas a gente encontra material diferente também.
Eu vou abrir a SPEL, que é a nossa base brasileira aqui da Ampad. Essa telinha aqui fica aparecendo. Aqui, ó. Coloquei aqui no Google que ele já vai puxar direto. spel.org.br. Tá? Então, essa é a nossa base, né, brasileira de dados da Ampad, biblioteca eletrônica aqui do repositório, né, gratuito, muito simples de pesquisar. Também tu escolhe se tu quer no resumo, só no título, né, se tu quer o nome do teu periódico, da tua revista, né, se tu quer procurar por autor. Então, vamos pegar aqui, né, universidade, e vamos pesquisar. Então, ele me trouxe também, né? Como eu só coloquei muito amplo, universidade, só a universidade eu coloquei no resumo, então todos os artigos que lá no resumo tiverem a palavra universidade, ele vai me retornar com os artigos, tá? Não é, aqui, olha só a diferença, 73, né? Se eu colocasse lá na Scopus universidade, só universidade a gente viu lá, né? 167 mil e alguma coisa. Então, aqui, por ser uma base brasileira, e vai ter os materiais também aqui, né, do país, é um livro Ana, coloca em inglês aí para ver, porque hoje os periódicos brasileiros estão indexando muito em inglês, né, para poder ser visto. Tá Faltou faltando S lá. um pedacinho ali. Ai, vamos ver. Veio menos. 3. Veio 3. Tá. Mas também é uma opção, né? E aqui ele trouxe, então, os que estão em português e inglês. Ele tem até assim, ó, download 3, mas tem mais materiais disponíveis aqui. Só que, claro, ele puxa, como é o termo muito genérico, né, gente? Como eu falei lá, quanto mais você especificar, melhor. Só universidade pode falar de tudo sobre universidade, desde a área da saúde até na área da administração, né? Então, eu quero o quê sobre universidade? Aí que eu venho na busca avançada. Eu quero universidade, mas universidade e inovação, por exemplo, né? Eu quero artigos que tratam de inovação e de universidade, né? Então, aí, aqui está ficando em inglês, deixa eu trocar. Né? Inovação e universidade, as duas. O E, porque teria que ter os dois termos no mesmo artigo, né? Também trouxe aqui alguns materiais para a gente. Porque, olha só, aqui fala sobre inovação na Fevale, que é uma universidade, né? Inovação social. Então, ele vai trazer, ó, modelagem de intenção empreendedora, inovação em estudantes universitários. Então, tudo que tiver universidade e inovação, ele vai trazer, né? Aqui na base, porque eu coloquei o E. Se eu colocasse o OU, daí uma ou outra, ia ficar muito amplo também, né? Então, porque inovação pode ter com um monte... Aqui, nesse caso, eu quero com a universidade. Então, na própria SPEL, ele te dá essa base, essa busca mais avançada, de uma forma simples de fazer. Também tu escolhe se tu quer só artigos, se tu quer casos de ensino, né? Você escolhe a área, se tu quer administração, ó, nesse caso, administração, contabilidade, economia, engenharia e turismo, né? Que são as áreas de conhecimento possíveis. Oi. E para exportar todos aqui? Tá, vamos clicar aqui. Seleciona aqui em cima, tem esse clique. Lá em cima, seleciona todos. Isso. Aí você seleciona todos, né? Aqui também, deixa eu tirar aqui, que está bem na frente. Olha só, aqui, quando você quiser baixar um por um, também tu vem aqui no PDF e ele já te dá, olha, ele já está disponível, né? Porque como aqui é todo gratuito, todos eles estão disponíveis. Você pode vir e baixar um por um também. Deixa eu ver aqui na página, tem 20, né? 20 exibir os resumos, ó. Daí ele já te dá o resumo na própria página também. Então, é bem bom, assim, para a graduação também, que a gente busca né, bastante material nacional, até para nos ajudar ali na escrita, a base da SPEL ela é muito boa, ela traz bastante material e material de qualidade, né? Então, é um local que a gente também pode buscar material de qualidade. Então, cliquei no meu PDF, ele já vai baixar, vai abrir direto aqui o PDF. Ana, só que eu acho que não baixa todos aí, né? Eu estava tentando encontrar aqui para mim baixar todos juntos,
Na Spell eu nunca baixei, tô tentando, eu acho que ele vai me pedir para baixar individual, né? Ó, baixei aqui o artigo, já veio um artigo aqui para mim bem rapidinho. Porque ele me dá, olha, deixa eu falar isso, um negócio aqui. Ele me dá aqui a opção de marcar todos, mas ele não tá me dando a opção de dar um download de todos junto, ó. Ele tá te dando o download individual, né? Eu também não consegui Na achar. realidade, né? Você pode selecionar para guardar na tua pastinha só, na É. Spell, mas não para baixar. Não para daí baixar, né? lá da pasta a gente consegue exportar. Isso, Não, mas tranquilo, eu achei que poderia ter outra forma, Ana. Obrigado. Não, eu também estava procurando aqui, porque eu nunca baixei vários da Spell, mas ele não te dá. Daí, claro, aqui na pasta, sim, né? Daí, se tu clicar lá e colocar na tua pastinha, depois tu vai para tua pasta aqui, né? E procura todos eles lá. Vou ver da minha pasta. É uma pastinha que, quando a gente está com vários artigos, selecionando vários termos, várias diferentes, a gente vem aqui e vai anexando na pasta, e depois, né, o bom seria até fazer um login, ó, com e-mail e senha. Apesar de você ter acesso gratuito direto no portal, se você faz login e senha, tu consegue manter a minha pasta, né? Se tu mandar para a pasta e não logar, tu vai perder esse material, e aqui ele fica guardado no teu login, né? Então, tu recupera, cria aqui um login e cria, e faz a tua, tá? Eu vou abrir aqui o escolar também, que a gente usa muito, né, para os alunos. Olha só o Google Acadêmico, né? Tudo a gente acha no Google, inclusive material científico. A única coisa, gente, é que aqui no Google, ele não te dá tanta opção de filtro e ele vem materiais tanto de qualidade quanto materiais que, né, não tem tanta qualidade assim. Então, é um local bom porque, inclusive, para as referências, eu gosto muito de usar aqui, ó, quando tu precisa da citação, rápida. Eu quero empreendedorismo. Vem aqui e já tu consegue pegar a citação para colocar, né, na APA ou na BNT já direto lá no teu material. Também é uma forma de a gente ter uma busca rápida, né, sem precisar fazer login em lugar nenhum e achar a nossa citação. Ó, aqui ele trouxe livros, né, vários livros. E aí tu tem as opções de data e não tem muita opção de filtro, né? Ou, por exemplo, os operadores aqui, se a gente quiser usar, a gente vai colocar aqui em cima, né? Or, né, alguma coisa, né? Então, aqui em cima, ou empreendedor, por exemplo. Empreender, né? Daí sim. Opa! Empreender. Vamos fazer em português, né? Aí tu coloca direto aqui, tu não tem a opção de filtro como as bases te dão, só se você escrever, né? Mas é um local que a gente encontra bastante material. Inclusive, lá na Scopus, como a gente viu que nem todos estavam disponíveis, se a gente pegar um título de lá e tentar, não está disponível o PDF lá, e trazer aqui para o Google Acadêmico, muitas vezes está disponível aqui, né? Ou ele te direciona, por exemplo, para o ResearchGate, onde lá tu consegue também baixar, né? Muitos materiais também estão disponíveis lá, ou de lá solicitar para o autor te mandar. Então, o Google Acadêmico, ele te facilita bastante também nesse sentido, né? De achar materiais que as outras bases não estão te dando como disponível. Então, o Google Acadêmico é bem, bem interessante. Ali no cantinho, no lado do Google, ali você consegue aplicar mais alguns filtros no avançado ali, né? Pesquisa avançada ali, mas ele não é muitas coisas. Ali, ó. Ele te dá alguma com frase exata, mínimo de palavras. Ele é um pouquinho, ele é diferente lá das bases, né? Esse aqui eu nunca usei, na verdade, esses filtros aqui. Mas ele te dá também a opção de data, né? Se tu quer já escolher a data aqui. Não é muito específico, mas ajuda um pouco. Legal. Então, aqui tem essa opção também, pesquisa avançada. Aqui também, como ele te dá aqui do lado, eu quero desde 2017, né? Então, vamos puxar o material desde 2017 e não vai ter nada mais velho que isso, só de 2017 para cá, né? E relevância, alguma coisa aqui de classificar por data também. Mas o ResearchGate aqui é bem, bem interessante, porque quando ele te direciona para cá, muitas vezes ele te traz o material pronto ou te dá acesso até para te falar com os autores. Então, o Google Acadêmico é bem interessante também. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês aqui nos slides. Então, aqui a Scopus a gente fez,
Eu deixei os prints para o pessoal que vai depois receber o material. Olha a EBSCO. A EBSCO a gente acessa também no site da UNESC, né? Então, a gente volta lá para o site da UNESC e vai na base EBSCO. Que é essa é paga, né, professora Ieda? Vocês têm assinatura com eles, né? Com a EBSCO. Sim, a UNESC tem assinatura com a EBSCO, com convênio, né? Então, a gente entra direto aqui do site da UNESC, aí coloca também, né, o código CPF e a senha, e ele vai te direcionar. Deixa eu voltar aqui para a gente testar, então, aqui, bem rapidinho, esse da EBSCO. Também tem um material muito bom lá na EBSCO. Eu brigo. Aqui, ó. Base de dados EBSCO. Também login e senha. É bom esse coisa. E ele vai te direcionar, né? Então, da mesma forma, inclusive a EBSCO tem a tutorial, ele traz aqui para a gente um vídeo também de como baixar, mas não muda muito das outras bases, né? Vocês vejam que todas as bases, elas são semelhantes para a gente fazer as buscas. A gente sabendo qual é o nosso tema, o que a gente quer, qual operador a gente vai usar ali que ajuda bastante, independente da base que a gente for, né, dessas bases que a gente está olhando aqui, do portal da CAPES ou da EBSCO, a gente vai conseguir ter retorno de material, né? Então, o mais importante é a gente saber o que a gente vai buscar, senão vem, como a gente viu ali, 100 e poucos mil materiais, 30 e poucos mil materiais, é muita coisa, né? Então, a gente tem que saber escolher. Então, aqui a EBSCO, só para mostrar que tem através do portal da UNESC, né? Aqui a gente pode, quando vocês quiserem acessar e fazer os testes, ele traz também muita coisa aqui para baixar, de acesso gratuito, a gente pode criar a pastinha e ir salvando, né? Como tu tem o teu login, tu vai salvando na pastinha e ele fica ali, tu não perde o teu material, né? A busca avançada, da mesma forma que as outras, também tem a opção do AND, do OR ou do NOT, são os mesmos operadores, né? Também para selecionar título, selecionar resumo, texto completo, né? Também é uma opção. Ó, aqui ele até traz, né? O Elano frase, modos de busca, né? Se eu quero todos os termos, qualquer um dos termos, também a gente vai brincando com as bases, vai escolhendo. Ele traz até bastante coisa aqui, ó. Tudo isso aqui é filtros que a gente pode fazer. Tá? Então, aqui eu não vou entrar para fazer, porque é bem semelhante, né? Então, a gente tem a EBSCO ali pela UNESC. Eu deixei aqui os prints da SPEL, depois para o pessoal que vai pegar o material, né? Aqui do Google Acadêmico. Gente, dúvidas? Para a gente, querem pesquisar mais alguma coisa, olhar mais algo diferente do que a gente viu? Podem fazer as perguntas. Porque, na verdade, assim, as bases é isso, né? É a gente entrar, a saber aonde a gente vai para acessar, né? Por quais são os caminhos que a gente tem para acessar, e depois lá é com a gente, né? De escolher o termo correto, de saber qual que é o nosso tema, qual que é a nossa pergunta de pesquisa, o que a gente quer achar ali, porque material tem e muito, né? Se a gente não fazer esses filtros, a gente vai se perder ali, não vai conseguir ter uma eficiência, né, na nossa busca. Mas o importante é a gente saber como chegar lá, né? O que a gente precisa e como chegar na base. Depois que a gente está na base lá, a gente vai brincando ali com os termos, vai testando, vai olhando para os resumos, vai olhando para as referências, né? E vai baixando os materiais que a gente puder. E sempre tentar, não conseguir, não está disponível, pega aquele título, joga no Google Acadêmico, pega aquele título, joga lá no ResourceGate, né? Pega o DOI, às vezes pelo DOI a gente acha também. Então, a gente tem outras formas de tentar localizar aquele material quando eu preciso dele na íntegra, e lá na base ele não disponibiliza, porque ele pede para comprar, né? Então, antes da gente comprar, dá para a gente tentar fazer esses outros caminhos, né, para buscar o nosso material sem ter que comprar, né, o ativo. E que aí se torna caro, porque é dólar, né, e sempre assim, é 30, 40 dólares, não é baratinho, né, os ativos. Eles estão lá. Mas a gente acessando ali pela UNESC, a gente consegue ter mais opções, né? E a EBSCO também, dá para, se não achar nos focos, pega aquele material, vai lá para a EBSCO, que às vezes lá está disponível, dentro desse login que a gente faz, né? Ana, Oi. posso contribuir um pouquinho? Pode, fica à vontade. Tá. Acho que 2 pontos que eu gostaria de ressaltar.
Bem, o primeiro, né, que quando normalmente, às vezes, o nosso aluno da graduação, ele pode pensar, mas para que, né, pesquisar tanto artigo, né? Então, assim, nós temos dois momentos diferentes. Antigamente, a gente não tinha essa opção de bases de dados, esses acessos remotos, hoje, que eles estão disponíveis para todos. Então, assim, a internet, ela democratizou a forma de escrita, ou seja, democratizou para que todo mundo pudesse ter acesso a material científico, né? E, assim, claro que alguns têm acesso a mais materiais, né? Outros têm a menos, como vocês viram. Ou seja, alguns artigos não são possíveis baixar, mas outros estão disponíveis para nós. Mas se não está disponível naquela base, ele pode estar disponível em outras bases. Tá? Então, assim, o importante é saber que aqui alguém escreveu algo sobre aquilo. Outro ponto, assim, por que eu tenho que pesquisar em artigos, né? Porque os artigos, ele traz as evidências empíricas de um assunto teórico. Então, ou seja, a partir do momento que eu digo assim, um problema de pesquisa, né? Será que as pequenas empresas, durante a Covid, elas tiveram mais êxito porque sofreram um processo de transformação, de digitalização, de mídias digitais, enfim, né? Ou seja, será que isso foi uma solução recorrente por muitas empresas? Então, assim, eu estou levantando da minha cabeça, não sei. Eu acho que sim. Por quê? Porque eu vi que o fulano fez, que o ciclano fez. Porque o supermercado fez, enfim, né? Eu vejo que um monte de empresas passou a utilizar esse modus digital durante a Covid. Será que alguém já escreveu sobre isso? Né? Então, assim, vem a primeira pergunta na cabeça. Alguém escreveu? Bom, sempre que eu pensar alguma coisa, alguém já foi inteligente antes, né? Já escreveu. Já tem 2022 ali publicado, né? Exatamente. Então, o que acontece? Alguém já se antecipou a essa pergunta e já está lá na base. Então, se eu colocar lá, né, Covid, né, pequena empresa, digitalização, alguém já escreveu sobre isso. Então, o que acontece? O que eu vou buscar nesses artigos? Eu vou buscar quais foram os resultados que eles apresentaram. Então, se eles aplicaram, como eles aplicaram, para quem eles aplicaram, e assim por diante. Então, isso é uma evidência, né, científica. Então, ou seja, eu fui buscar nos artigos alguém que já utilizou um método científico e tem resultado já para aquele tema que eu estou explorando. Então, é para isso que eu vou buscar uma evidência empírica por meio de um artigo científico. Tá? Para ver o que eles acharam, o que eles encontraram, quais foram as implicações, quais foram as limitações, quais foram os problemas que eles encontraram. Às vezes, eles nos tiram algumas travas, porque eles já abrem para nós as opções de pesquisa. Ou seja, né, eu acho que isso é um ponto importante para a gente ressaltar. Então, olhar para a literatura científica é muito mais do que simplesmente baixar o artigo, né? Mas é olhar o que esse artigo diz, o que o autor está transmitindo, qual o número de citações que esse artigo possui, né? Qual a notoriedade desse autor para a comunidade científica, para os seus pares. Tudo isso é importante trazer para o teu artigo, né? Então, assim, aquele artigo que está mais qualificado, numa revista mais qualificada, ele tem mais chance de ser mais bem aceito, mais aceito, né? Na nossa comunidade científica, né? Então, acho que isso é bem interessante, tá? Mais um ponto. Ana, eu gostaria que você colocasse lá na base do portal de periódicos, faz uma gentileza, que tu está aberto com ele aí, né? Aqui. Então,
Ali do lado esquerdo, Ana, tem treinamentos. Mostra para o pessoal treinamentos. Isso. E aí, desce. Tem calendários, ó, de treinamentos, tá? Então, ou seja, você pode agendar remotamente um treinamento direto no portal de periódicos também, tá? Então, eu já fiz, inclusive, de outras áreas, tá? É legal igual, não precisa ser idêntico à administração, porque depois a gente busca na administração os exemplos que eles deram, porque, na verdade, o objetivo é mostrar que existe essa forma de treinamento, como é que eles podem navegar, né, dentro do portal de periódicos. Você pode agendar de acordo com o seu horário, eles vão passar material para vocês por e-mail, vão fazer a confirmação com vocês por e-mail, né? Então, assim, tem todo um calendário que vocês também podem utilizar e fazer o próprio treinamento no portal de periódicos da CAPES, que é bem interessante. Tá? Já não conhecia esse, prof. Oi? Não conhecia esse, nunca fiz. Não? Não, então, bem legal. Esse também é uma possibilidade. Tem o agendamento, não sei, já deve ter passado, né? Porque ele não está aparecendo aí na área de ciências sociais aplicadas. Mas eles vão abrir, com certeza, tá? Porque eles sempre têm. Eu fiz, se não me engano, eu fiz na área de ciências humanas, tá? Mas o protocolo, assim, as orientações, as instruções para o portal, para acesso e navegar dentro do portal é a mesma coisa, só que você vai transferir para a tua área, né? Então, é bem legal, eu recomendo, para quem puder fazer, é muito interessante, tá? Legal. Ele coloca que aqui no meu espaço, verificar as inscrições abertas, É bem interessante, mas eu não conhecia. Vou procurar, a hora que abrir para Ciências Sociais, vou fazer. Eu tinha aberto aqui só para mostrar que eu fiquei de abrir, não coloquei para vocês, que era o Thesaurus, que era aquele dicionário de sinônimos, né? Aqui em inglês, ele é em inglês, né? Então, lá nas bases, como a gente vai para as bases internacionais, né? Ele traz também essa diferença de termos, né? E aí, muitas vezes, uma estratégia de busca é não buscar só pelo termo que você está habituado, nesse caso, universidade, né? Lá, ele pode estar como academia, né? Aqui no inglês, né? Bom, ele muda automático. Academia, college, né? Educação institucional. Então, esses outros termos também vão trazer os materiais de universidade, só que eles estão indexados com outros termos, né? Porque a literatura internacional, inclusive, traz mais diversificado isso para a gente, né? No português, se eu procurar universidade, tudo que tiver lá vai trazer, né? Universidade, se eu colocar academia, já talvez não traga tanta coisa no português, mas no inglês ele traz. Então, também é uma opção de colocar university, or, né? Academy, or, college, né? Or, as palavras. Então, é ou, e daí ele te traz tudo que remete a esses termos. Então, o Thesaurus também é interessante a gente usar quando a gente vai para essa literatura internacional, né? E o sistema, um outro que fiquei só de abrir aqui, mas ele está fora, gente, é esse aqui, ó, que é onde eu vou buscar as teses e dissertações, tá? Então, também é bem interessante a gente buscar as teses e dissertações que já foram feitas sobre o nosso tema, e o site eu deixei ali nos slides, que é o BDTD, né, IBC-DR. Então, ele traz, só que devem estar em manutenção, hoje está fora. Mas ele é bem prático e realmente é bem interessante também. Quando a gente quer buscar um material mais amplo, né, do que um artigo, para procurar uma dissertação ou uma tese, ele está aqui. Ok? Opa, Ana, lá no portal de periódicos também tem as bases de teses e dissertações. Também. Mas eu acho que também, tá? Ela tem lá na base, né? Buscar base, tá? Mas eu acho que ela está em manutenção também, tá? Não sei, eu recebi um comunicado esses tempos da CAPES que esses dias, eu acho que foi estava em manutenção, e pode ser porque o BDTT, o
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né? Isso. O BDTD, ele também esteja em... Mas tu pode até acessar ali, de repente, aqui, se tiver ok. Aí, é por aqui, ó, Biblioteca Digital. Então, é a mesma, tá? A gente acessa aqui pelo portal, mas a gente pode acessar lá pelo site também. Vamos ver se por aqui ele vai. Na verdade, Ieda, não tá, ele está em manutenção. O IBICT, ele é do CNPq e a CAPES, eles estão sempre trabalhando junto, né? Então, é filtro de um lugar para o outro. E olhem só as bibliotecas, né? Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual Nacional, tem as específicas, né? Então, aqui, se a gente buscar por base e for olhar todas as letras de A a Z, nossa, tem muito material, né? Muito local que a gente pode estar buscando os nossos artigos, né? As nossas dissertações e teses. Então, tem bancos aqui de materiais bem amplos, né? Livros, quando a gente quer um livro, né? Hoje até, inclusive nesse contexto que a gente vive, né, que está vivendo ainda da pandemia, quantas vezes a gente já ia pouco para a biblioteca, né? Agora, então, a biblioteca a gente nem não foi mais, mas a gente precisava encontrar esses materiais em algum lugar. Então, na verdade, Ana, a biblioteca está vindo até nós, né? É, verdade. Né? Muito pouca gente entrar lá na biblioteca. Dá até uma dó, às vezes, porque é tão linda, né? Tu entrar numa biblioteca, todas aquelas estantes cheias de livros, né? E a gente acaba que encontra aqueles livros, a gente encontra também, né? Eles em e-book, eles online, e muitas vezes nos ajuda, né? Mas aqui também tem um portal aí que disponibiliza esses livros. Mas não vamos deixar de ir nas nossas bibliotecas, né? As bibliotecárias também agradecem que a gente vai visitar elas e ver. Eu gosto muito de livro, eu compro livro ainda, porque eu gosto muito de marcar, com marca-texto, eu vou lendo, vou fazendo marcação, né, em casa. Mas... A Cidiara, ela está perguntando, vai ter a gravação e vai ter os slides, viu? Isso. A gente vai mandar os slides e a Renata manda também as gravações. A gravação... A gravação, ela vai ficar disponível no canal do YouTube do PPGA, tá? É Cediana, está perguntando. Sim, a Cediana. Então, Cediana, a oficina vai ficar disponível no canal do YouTube do PPGA, tá? Então, a Renata vai enviar o link de acesso para todos, tá? Assim como os slides vão ficar disponíveis, então, para consulta também. E aí os slides têm os prints, que quando, né, às vezes a gente esquece aonde tem que ir, fui colocando as flechinhas aqui, seguindo esse passo a passo, então, né, um passo a passo aqui é bem fácil de a gente achar os documentos, onde a gente vai para baixar o download. Todos esses downloads que a gente faz, ou as exportação, eles vão para a nossa pasta de download do nosso computador, né? Então, de lá a gente coloca onde a gente quer para fazer a nossa organização, né, do nosso material. Tá? Então, aqui tá todos os prints, a maioria deles, né? Tem alguns aqui que eu não coloquei, mas é só buscar nos links que eu deixei aqui no slide. Isso, gente. Deixa eu ver o que tem aqui no site. Tá. Então, né, eu deixei aqui uma frase que a metodologia no levantamento, né, é vital para o seu trabalho, né? Sempre que necessário, consulte um pesquisador experiente, os professores estão à disposição, né, professora Ieda, a gente sempre tem os professores à nossa disposição para ajudar a gente fazer essas buscas também, encontrar o melhor caminho, o melhor material, e também o nosso bibliotecário, né, lá na universidade. A gente falava que a gente não vai muito na biblioteca, mas o bibliotecário, né, inclusive ali no Pérgamo, então ele nos ajuda a encontrar esses materiais, né, a achar as nossas, né, ajudar a gente nas nossas buscas. Então, procure, né, na dúvida, procure um professor, procure um bibliotecário, né, os próprios colegas, um ajuda o outro, porque é importante, né, a gente ter um material de qualidade para a gente escrever, senão a gente não consegue escrever, a gente vai escrever com material ruim, o nosso trabalho vai ficar ruim, e a gente tem fontes de busca, né, a gente tem muitos locais para ir achar o nosso material, para encontrar o nosso material. Então, não vale a pena a gente digitar lá não no Google Escolar, digo direto lá no Google, que é o que muita gente faz também. Joga lá o que tu quer e o primeiro material que sai é o que a gente vai usar, né? Então, não vamos usar a Wikipédia, né? Vamos para a base de dados, baixar o nosso artigo, o nosso material, que é muito, muito melhor, né? Isso, Ana? Isso, obrigada, gente. Eu agradeço a presença de vocês, né?
Deixei aqui meu e-mail, qualquer dúvida também, vocês podem me procurar, também estou à disposição. Tenho mais um tempo de doutorado aí pela frente, né, professora? Agora eu estou na fase da tese, que só escrevendo também não está fácil, mas vamos lá, né? E a gente aprende muito, né? Então, vale a pena. Tá? Obrigada a todos vocês. Obrigada, Ana. Só vou finalizar aqui, tá? Obrigada. Bem, nós vamos ter ainda, eu quero convidar todos, nós vamos ter duas oficinas agora no mês de outubro sobre bibliometria, tá? Então, a primeira vai ser no grupo de pesquisa, tá? Vocês podem pegar a informação, a Renata vai passar depois também, quem quiser. Vai ser numa sexta-feira de manhã, né? Se eu não me engano, é dia 8 de outubro, e a próxima vai ser aqui nessa oficina, daí numa quinta-feira à noite, que vai ser no dia 14 de outubro, tá? Então, a bibliometria, ela é uma continuidade quase dessa oficina, ou seja, eu uso a bibliometria, né, com os protocolos, com toda a orientação que a Ana passou para nós hoje, tá? Então, é como se fosse uma continuidade. Então, quem tiver interesse, gostaria de estar participando dessas oficinas, né? Então, o programa de pós-graduação em administração vai estar oferecendo, então, para todos vocês, tá? Eu coloquei ali no link também, a gente está divulgando as inscrições para mestrado e doutorado em administração. Então, é sempre bom, né? Caso você tenha alguém que gostaria de fazer mestrado, doutorado, ali da sua cidade, né? É um colega de trabalho, né? Se você puder passar aí o nosso link, dar essa informação que a gente está com esse processo seletivo aberto, é bem importante, a gente está buscando, né, bons alunos, como a Ana, né? E os colegas dela estão aqui, né? Tem o Gilberto, tem a Simone, tem o Jacinto, né? Tem a Maria Aparecida, tem o Rogério, ou seja, tem a Analise que já se formou, então, para nós é muito importante, né? Que são todos, então, doutorandos, assim como nós temos os nossos mestrandos, ou do CIMAR, desculpa, né? Eu tinha esquecido do CIMAR. E eu acho que, assim, é muito importante, nós temos nossos mestrandos aqui também, que é um processo de continuidade, a formação no conhecimento científico, ele é como se fosse uma evolução, né? A gente vai absorvendo, né, um pouquinho por dia, e esse um pouquinho por dia é que a gente vai consolidando todo esse processo que é o conhecimento científico, né? Então, o conhecimento científico, ele nos abre aí muitas portas, nos dá a liberdade para a gente fazer muitas escolhas depois na nossa vida também, tá? Então, muito obrigada, Ana, obrigada ao professor Nelson, que participou conosco, os nossos alunos também que estão presentes, né? Os nossos alunos da graduação, nossos bolsistas. É um prazer estar aqui e depois essa atividade então vai ficar disponível no nosso programa, tá? Ok? Não sei se mais alguém quer falar. Não? Então, Obrigada é só agradecer de coração aí a cada um o tempo de vocês aqui para a nossa atividade, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Valeu, Ana. Muito bacana, viu? Obrigada, professor, pelas contribuições. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.